Boa noite, eu sou Reginilda Medeiros e hoje eu quero conversar com vocês sobre a prioridade que nós devemos dar a Deus na resolução dos nossos problemas. E para falar com vocês sobre isso, certo? Eu quero trazer um trecho bíblico aqui no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5 e no versículo 25 em diante. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. O trecho bíblico que nós lemos agora, trata-se da mulher que tinha um fluxo de sangue, certo? Segundo a palavra de Deus, fazia 12 anos que essa mulher tinha esse problema. Era um problema bastante grave, bastante sério, Porque para essa mulher que passou 12 anos, certo? Menstruando, durante 12 anos contínuos, sem parar o seu fluxo menstrual. Era um problema muito desconfortável para ela, certo? Que trazia sérias consequências, sérios efeitos na vida dela, especialmente naquela época em que ela vivia, onde uma mulher, certo? Que quando estava menstruada, segundo a lei de Moisés, naquele contexto que ela vivia, naquela sociedade, ela era considerada imunda, Durante o período da sua menstruação, um período de até 7 dias, ela era considerada imunda, segundo a lei de Moisés. Imagina 12 anos, 12 anos em que ela estava totalmente excluída do contato social com as outras pessoas, porque quem tocasse nela, certo? Segundo a lei, era considerado imundo também. Então, era uma mulher que passou por vários tipos de preconceito, de discriminação, certo? E fazia 12 anos que ela estava com esse problema. Mas o que eu quero trazer para vocês, certo? É que, como o próprio texto bíblico diz, ela gastou, nós acabamos de ler aqui na leitura, ela gastou todos os seus haveres, todos os seus recursos, que ela tinha, ela gastou procurando médicos, para ver se ela conseguia a cura para o seu problema. Só, meus queridos, que onde é que eu quero chegar? Depois que ela passou esses 12 anos procurando os recursos humanos, só após ela ter procurado ajuda na esfera humana, é que ela foi procurar a ajuda na esfera divina. Porque depois de que ela gastou tudo, que não tinha mais o que ser feito na esfera humana, ela foi apelar para Deus. Ela foi em busca de Jesus Cristo, certo? E quero falar com vocês sobre isso, que nós, em qualquer situação, qualquer circunstância da nossa vida, seja ela qual for, nós temos que aprender a priorizar a Deus, Qualquer dificuldade, qualquer que seja o problema que a gente esteja atravessando, em primeiro lugar, antes de procurar qualquer ajuda humana ou qualquer recurso humano, não que nós não devamos procurar, nós devemos sim procurar médicos, procurar amigos, seja qual for o problema, nós podemos procurar esses apoios, E essas formas de resolutividade para os nossos problemas. Mas a primeira ajuda que nós devemos procurar é a ajuda de Deus. Deus espera isso de nós, certo? Porque Deus espera que a gente priorize a Ele em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos momentos, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos de alegria. Quem tem que ser priorizado é Deus. O que foi que aconteceu com essa mulher, Ela sofria há 12 anos e ela procurou de médico em médico. E o texto bíblico diz que ela ia de mal a pior, Quer dizer, já imaginou se essa mulher tivesse feito ao contrário, Porque o que o texto deixa claro é que ela primeiro procurou ajuda humana. Imagine se essa mulher tivesse ido primeiro
na hora que ela começou com o problema, ela tivesse inicialmente buscado a presença de Deus, buscado a face de Deus, ela tivesse ido pedir socorro ao Senhor, né? Ela tivesse atentado para a palavra de Deus, né? Que nos diz, né, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, seja qual for o motivo da nossa angústia, da nossa aflição, do nosso problema, nós temos o socorro que é o nosso Deus, que deve ser procurado primeiro, né? Você já pensou se ela tivesse, já pensaram se ela tivesse feito isso, se ela tivesse passando por esse problema e ela tivesse dito, não, eu vou primeiro procurar a ajuda do Senhor, a ajuda de Deus, eu vou falar com Ele primeiro. Deus quer que você fale primeiro o seu problema para Ele, seja qual for o problema que você estiver atravessando, né? Tá com dificuldade em casa, com o seu esposo, com o seu filho, né? Que muitas vezes pode estar enveredando por caminhos tortuosos que você não gostaria que ele tivesse. Você está talvez passando por uma enfermidade, com um problema de saúde. Você talvez esteja com um filho preso ou com um esposo preso, né, por ter cometido algum delito, algum crime. E você nesse momento se encontra abatida, né? E às vezes você está pegando esse seu problema, essa sua dificuldade, você está correndo para uma amiga para contar, você está correndo para uma pessoa humana para contar, você está buscando ajudas humanas, quando você primeiro, certo, deve falar para o Senhor, se concentrar em falar para o Senhor. Porque no momento que você fala o seu problema, a sua dificuldade para Deus, o que é que acontece? A solução vem. Pode vir de forma sobrenatural, pode vir de forma humana, né? Deus, ele pode resolver o seu problema sem usar ninguém, ou ele pode resolver o seu problema usando alguém. Mas o fato é que ele quer que você primeiro fale com ele, porque quando você fala com ele sobre o seu problema, Deus já vai providenciar uma forma para você resolver esse problema, né? Ele vai usar de quem ele precisar usar, de quem ele quiser usar, ele vai agir da forma que ele quiser agir, mas ele vai agir para resolver o seu problema. Então, mas se você fizer o contrário, se na hora que você estiver passando por uma dor, por uma frustração, por um problema, por uma dificuldade, você primeiro correr atrás das pessoas, o que é que Deus vai pensar na hora dessa, né? Vai achar na hora dessa, né? Que você não está confiando suficientemente nele para ele resolver o seu problema. Porque você primeiro está buscando ajuda humana, Deus quer que você primeiro fale com ele. Olha, meu Senhor, olha, está se passando isso comigo, eu estou passando por essa dificuldade, estou aflita, Senhor. Tu é quem tem a solução, Senhor, para os meus problemas, para as minhas dificuldades. Até porque a palavra de Deus diz que nós lancemos todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então nós devemos, também está escrito, que em tudo, né, sejam conhecidas as nossas petições diante do Senhor. Tudo, em tudo nós devemos colocar o Senhor, né, na frente. Tudo que você for fazer, qualquer projeto, qualquer plano, qualquer coisa na sua vida, deixe o Senhor inteirado primeiro do que vai acontecer, do que você precisa, do que você pretende, de qual o seu sonho, de qual a sua dificuldade. Deixe o Senhor inteirado em primeira mão. Deixe o Senhor inteirado. É isso que o Senhor quer. Mas as pessoas, elas fazem o contrário. Elas estão com a dificuldade, com a aflição, elas vão procurar um amigo, vão desabafar. Isso é legal? Você pode fazer. Mas primeiro você tem que contar para o Senhor. Primeiro dobre o seu joelho, fale com o Senhor. Diga para Ele da sua dor, aonde é que dói. Senhor, preciso da tua ajuda, do teu socorro. E nesse momento Deus vai entrar com providência, certo? Muitas vezes usando até o teu amigo, que tu queria contar para ele primeiro, o Senhor vai usar ele para te ajudar. Usa teu pai, usa tua mãe, usa quem for preciso usar, mas ele vai trazer a solução. Então, quando essa mulher passou 12 anos perdendo o tempo dela, né? Perdendo tempo por quê? Porque ela podia ter ganhado tempo, porque ela podia primeiro ter procurado o Senhor. Então, ela passou 12 anos, quando ela podia ter o seu problema resolvido o mais rápido, com a maior rapidez, se ela tivesse dado prioridade a Deus. E Deus teria guiado essa mulher, né, de alguma forma, ou a teria curado de uma forma sobrenatural. Então, o que é que eu quero dizer para você? Quando você tiver qualquer problema, qualquer dificuldade, procure primeiro o Senhor. Deixa Ele ser a prioridade. Deixa Ele ser o teu primeiro conforto. Deixa Ele ser o teu primeiro ouvido. Deixa Ele ouvir primeiramente a tua voz.
para que ele saiba que você está confiando primeiramente nele, certo? Para com essa mania de sair correndo atrás das pessoas para expor a sua vida, não exponha para o Senhor. Então, a mulher do fluxo de sangue, certo? Quando ela se sentiu desiludida, é que ela foi procurar o Senhor. Quer dizer, ela foi procurar o Senhor como último recurso, quando não tinha nada mais a ser feito. E não é assim. A gente vai procurar o Senhor primeiro, certo? Não é só quando os recursos humanos estiverem desgastados, não. Não. Porque você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, agora eu entrego nas tuas mãos. Não. Certo? Você pode ter 1000 formas de resolver um problema, mas primeiro você vai pedir a direção de Deus para ele resolver o seu problema. Deus quer que você peça a direção dele, né? A ajuda dele para que você possa resolver. Primeiro vem a ajuda de Deus, a direção de Deus, para depois vir a direção humana ou a ajuda humana, certo? É isso que eu quero dizer. Então, a mulher, quando ela viu que seu problema não estava resolvido, ela pensou, se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Aí a fé dela veio. Quando essa fé deveria ter vindo antes, né? Deveria ter vindo antes, não, mas veio depois. Mas Deus, ele é tão misericordioso que mesmo a gente buscando ele depois, né, da gente ter quebrado a cara, depois da gente ter, não ter tido sucesso nas nossas buscas e procuras, mesmo assim ele está ali, porque ele é o nosso Deus, certo? Ele está ali com a sua fidelidade para nos ouvir, para nos acolher. Então foi isso que Deus fez com a mulher, como faz conosco também. Quando muitas vezes nós estamos perplexos, né? Com tantos problemas, com tantas aflições que a gente passa, muitas vezes a gente, ao invés de primeiramente dobrar o nosso joelho e pedir para que Deus tome aquela situação nas mãos dele e nos dê um direcionamento, não, a gente vai contar logo para todo mundo, né? Ou se desespera. Ah, não é essa atitude. Então, quando a mulher, ela disse, eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus serei curada, ela realmente, quando tocou, diz a palavra de Deus, que imediatamente o sangue dela estancou. Aquela hemorragia, certo? Ela parou e ela ficou totalmente curada, né? Quer dizer, ela passou 12 anos para receber a cura para a sua enfermidade. 12 anos para ter o seu problema solucionado. Então, eu quero dizer, você pode, eu posso, nós podemos ter o nosso problema solucionado, certo? De uma forma mais rápida, mais eficiente, né? E da forma que agrada a Deus, certo? Se nós primeiro colocarmos o Senhor como nosso norte, como nossa bússola orientadora, né? Como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, é isso que o Senhor quer, que a gente reconheça que quando nós temos qualquer dificuldade, qualquer fardo, a gente pode deixar, né? Que o Senhor leva por nós esse fardo, seja qual for o problema que estiver te afligindo, o Senhor leva o teu fardo. O Senhor resolve o teu problema. Ele só quer que você dê prioridade a Ele, né? Se essa mulher tivesse dado prioridade, né, ela não teria passado 12 anos sofrendo. E quem sabe, né, quanto tempo faz que você está com um problema, porque você ainda não deu a devida prioridade ao Senhor, para que Ele seja o teu primeiro socorro, né, para que Ele sinta o quanto Ele é importante, né, o quanto Ele é indispensável na tua vida. Deus quer se sentir indispensável na sua vida. Ele quer que você reconheça isso, que Deus é indispensável em qualquer momento, em qualquer situação, para resolver seja qual for o problema. Então essa é a mensagem que eu trago para você. Priorize a Deus em todas as esferas da sua vida, priorize a Deus em todas as situações, sejam elas de alegria, sejam elas de tristeza, né? Priorize a Deus, né? Sejam elas de gratidão, mas priorize a Deus, deixe Deus ser o centro da sua vida, deixe Deus ser o motivo da sua alegria, né? Porque depois que a mulher procurou o Senhor, ela ficou curada, certo? Ela ficou curada, e tamanha foi a alegria dessa mulher. Então eu quero que você também, né, faça nessa noite um pacto com Deus. Senhor, de hoje em diante, tudo que tiver na minha vida, eu vou colocar o Senhor como prioridade. Seja na minha alegria, no momento que eu estiver desfrutando de alegrias, de bênçãos, de vitórias, seja no momento que eu estiver passando por aflição, por dor, né, por adversidade, mas eu vou priorizar o Senhor, para que o Senhor me oriente, para que o Senhor me leve para o caminho certo para a resolução desse problema. Então, eu quero desejar a você uma boa noite e que você fique com essa reflexão.